Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, a coragem para mudar o que eu posso mudar e a sabedoria para discernir as duas. Você talvez já tenha ouvido esta oração, mais conhecida como oração da serenidade. Não se sabe a origem exata desta oração e muitos atribuem a várias pessoas, a vários séculos, a vários tempos, mas nós não vamos aqui nesse momento preocuparmos com a origem dela, mas sim com a sua essência, com a sua mensagem. Mas a oração original foi escrita em 1912 por um teólogo norte-americano chamado Reinhold Niebuhr. Ele fez esta oração no final do seu sermão dominical. Ela é um pouco mais extensa, tá? Bem teológica. E ao final uma pessoa pediu a ele esta oração e ele a entregou o original, né, escrito à mão. Essa pessoa publicou nos cartões postais de Natal e ela passou a ser difundida. Posteriormente, uma mulher viu esta oração, essas frases, em um obituário e apresentou ao cofundador dos Alcoólicos Anônimos. E acharam interessante em publicar esta mensagem nos cartões dos Alcoólicos Anônimos e distribuí-la, e ela passou a ser difundida, tá? Alguns atribuem esta oração também a Francisco de Assis. Não sabemos a sua origem inicial, mas vamos preocuparmos com a essência da oração. E eu não quero aqui trabalhar a oração como um todo, ou as palavras como um todo, mas sim apenas uma parte desta oração, que é aquela que concentra-se no fato de que pede aceitação para aquelas coisas que não podem ser modificadas. Portanto, a reflexão, o tema desta reflexão é aceitação. Por que isso? Porque existem, infelizmente, situações que não podemos modificá-las. Existem coisas que não podemos modificá-las. Então, esta oração pede coragem para mudarmos aquilo que podemos mudar. E aceitação para aquelas que não podemos modificar, não podemos mudar. Muitas situações acontecem que não está fora do nosso controle. Eu tenho aprendido uma coisa e tentado colocar em prática na minha vida isto. Eu vou fazer todo o possível, vou fazer de tudo e o melhor, né? Como diz o grande filósofo Mário Sérgio Cortella, não fazer o possível, mas fazer o melhor, para que a minha vida e a vida de todas as pessoas sejam as melhores possíveis, correto? Sabendo que tudo que estiver ao meu alcance eu vou fazer. Mas existem situações que eu não posso fazer nada, eu não posso modificar. Como, por exemplo, eu não posso aumentar a minha estatura, eu não posso modificar a minha genética. Algumas coisas eu posso fazer, eu posso me exercitar para buscar um corpo mais saudável, alimentar-me melhor, mas existem situações que fogem ao nosso controle. Então, a essas situações que nos fogem ao controle, o que nos cabe, já que não podemos modificá-las, é pedirmos aceitação, é sabermos conviver com elas. É como o diabetes, que não tem cura, apenas aprende-se a conviver
com essa doença, né, com a diabetes. Não tem cura. Não tem, às vezes não há uma solução para um problema. E o que nos cabe é aceitá-la. Eu creio que nós podemos modificar tudo o que está ao nosso alcance. Tudo o que pode ser modificado. Tudo que pode ser modificado, podemos modificar, podemos alterar, podemos melhorar. Mas, infelizmente, existem situações, existem coisas que não podemos modificá-las, não podemos alterá-las, só podemos aceitá-las. E é essa mensagem que eu passo a todos. E aí nós precisamos também de sabedoria, como diz a oração, como diz a prece, para discernirmos uma da outra, para mudarmos daquilo que pode, aceitarmos daquilo que não pode e diferenciarmos umas das outras situações. Os meus vídeos, eles não têm cunhos, não têm intenção religiosa, mas eu vou pegar alguns exemplos bíblicos que vocês podem já conhecer ou ir até a fonte e pesquisar. Um deles é o caso de Jó. Jó, como vocês devem saber, foi um homem que passou por muitos tormentos físicos, muitas enfermidades físicas, perdeu os filhos, grandes desastres, perdeu todos os bens. E em uma situação, a mulher dele chega para ele e pede que ele amaldiçoe o Deus dele, porque é muita desgraça, são muitos problemas, muitas situações adversas. E, segundo a Bíblia, ele diz o seguinte: mulher, tu ages como uma louca, porque nós sabemos receber as coisas boas de Deus, mas não as más. Então ali existe uma aceitação para aquela situação. Ele não podia fazer nada. Posteriormente ele vai questionar, ele vai fazer a parte dele, questionar-se por que está acontecendo isso com ele, buscar solucionar, mas em vão, tá? E ele aceita essa situação. Na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos, também existe uma situação em que, uma frase em que ele diz, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Ou seja, a vontade de Deus é soberana. Existem situações que não podemos modificá-la, então a vontade dele vai prevalecer sobre a nossa, tá? Em outra situação também, o próprio Cristo, quando estava no Getsêmani orando, antes da sua crucificação, ele pede ao Pai que, se possível, afaste dele aquele cálice, aquela provação, aquela morte penosa. Mas ele diz, se não for possível, seja feita a tua vontade. Ali também implica em uma aceitação da situação. Então, a aceitação de situações que não podemos modificar é uma realidade para nós, onde devemos aprendermos a modificarmos as coisas que podem e aceitarmos as que não podem. Existem situações, talvez uma enfermidade, um grande problema, uma situação difícil ou um passado que não pode ser mais modificado, né? Então, a aceitação. Eu queria deixar essas palavras para a nossa meditação, a nossa reflexão, tá? Que possamos realmente ter muita sabedoria, coragem para mudarmos as que podem, paciência e aceitação para aceitarmos aquelas que não podem e discernimento, sabedoria para diferenciarmos uma das outras. Eu sou Osias Torres, desejo a todos paz, saúde, sucesso, vida plena e abundante. Aquele abraço.